todos. Vamos a mais uma aula hoje, e hoje nós vamos falar sobre São Salvador do mundo e confissão, a salvação, o meio de salvação, desculpa. E São Salvador, né, essa festa nós comemoramos no dia 6 de agosto, que é a transfiguração de Jesus. Quando foi sugerido, né, para dar essa aula, de início eu não entendi, né? Porém, fui pesquisar e ver, e então eu pergunto a você, você sabe, né? Você conhece São Salvador do mundo? Então vamos lá. Conhecer e pedir, porque necessitamos nessa época de pandemia. E São Salvador do mundo refere-se ao nome dado ao nome dado a Jesus transfigurado. E que bonito pensar na devoção de tantas pessoas, né, que diante dessa festa, a transfiguração de Jesus, ele se comemora, né? E onde se comemora a festa de São Salvador do mundo? Em Olinda, Pernambuco, né? É nessa cidade que se comemora esse padroeiro. E é o mesmo, né? Mesmo, né? Essa devoção é grande, né? Diante das pessoas. Essa figura de Jesus, né? Como São Salvador do mundo, é representada de forma em que, com a mão direita, Jesus abençoa, e a outra mão segura o globo terrestre. E a gente pode refletir um pouquinho agora, pensando, né? Como é a nossa devoção a Jesus Cristo, que é transfigurado, dando-nos a conhecer a sua glória. Diante dessa glória, ficamos como que tontos, né? Sem saber o que dizer. Bem, que nem os apóstolos, né? Vamos ficar sem reação, sem saber o que dizer. E eu não me deferei muito sobre a transfiguração de Jesus, porque eu já dei uma outra aula sobre isso. Aqui vou apenas falar um pouco sobre essa festa de São Salvador. E vamos olhar para Jesus, né? Qual é a nossa reação, né, diante desse Cristo radiante, que ficamos espantados, vendo toda a glória, e nós, o nada, né? Nós somos um nada, uma pequena pessoa, né? Alguém que ele o ama e quer derramar o seu amor. E quer nos preencher desse seu amor, né? Mas precisamos querer, né? Buscar, encontrar esse amor para nós e para todas as pessoas. Olhemos também para esse Jesus, São Salvador do mundo, que abençoa e nos acolhe com a outra mão. E nós perguntamos, coloco aí todas as minhas preocupações, queixas, falhas, aflições, essa pandemia que nos tira a paz, coloco aí nas mãos de São Salvador do mundo? Se não fizemos, fazemos agora, com grande confiança. E quanto mais procuramos confiar em Deus, mais aumentará essa confiança. Essa confiança em Deus, que é acreditar que Ele pode, que tudo podemos nele. Peçamos a Ele, né, essa confiança. E peçamos também essa confiança em deixar nas mãos dele nossos pecados e falhas. E indiretamente falamos os nossos pecados a um sacerdote, e que está na pessoa de Cristo. Falamos agora sobre esse sacramento. O que é a confissão, ou o sacramento da penitência? Para começar, ver o que é o sacramento da confissão, este que muitas pessoas desejam e quem o faz não quer deixar. A confissão, ou reconciliação, ou sacramento da penitência, ou sacramento do perdão, é um encontro com Deus que nos salva. Falarei de algumas ideias para nos ajudar a fazer uma boa confissão. Uma confissão breve, prática, contrita, concisa
Ou seja, né, chamamos a confissão de 4Cs, né, que é um método que eu gostaria de falar para vocês, que seria concisa, clara, concreta e completa. Concisa, sem muitas explicações, né? Contar apenas aquilo que a gente cometeu, aquela falta. Custa muito. Porém, a gente vai falar aquilo que, pensando que a gente está ofendendo a Deus, né? Pensando que é a nossa ofensa a Deus Criador, né? E a gente vai pedir perdão para Ele, né? Não ter vergonha de contar para o sacerdote. E essa confissão concisa é uma confissão direta. Contarei apenas aquilo que é. Por exemplo, maltratei uma pessoa só. Não vou contar, né? Por exemplo, faltei à missa, né? Eu vou falar para o sacerdote que eu faltei à missa. Então, eu começo a contar uma história. Então, sabe o que aconteceu? Na minha casa chegou visitas, né? E aí, eu não pude deixar as visitas em casa. E ainda tive vergonha, né? E também tenho que confessar, né? Falar que eu tive vergonha de deixar as pessoas em casa e ir à missa. Não, a gente tem que falar a coisa concreta, o que é. Porque se a gente fala clara, assim, concisa, né? Sem muita história, a nossa confissão vai ser rápida. E não vamos deixar o sacerdote mais tempo, né? Nos ouvindo. Clara, sem rodeios, né? Falar o que é, né? Sem rodeios, por exemplo, a gente não pode falar assim: ah, eu estava com tanta vontade de, sei lá, ficar na cama, e aí aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e acabei não indo na missa. Não, a gente não tem que ser assim. A gente tem que ir direto, né? Eu faltei à missa porque eu tive preguiça, né? Eu tive preguiça de levantar, né? E direto no... Isso sem rodeios, né? Sem ficar rodeando aquele pecado. Concreta, né? Eu tenho que ir direto na ação, né? Dizer o ato, né? E dizer qual foi a minha ação, né? Qual foi os meus pensamentos, né? Por exemplo, eu tive maus pensamentos de tal pessoa, tive inveja daquela pessoa, tive inveja de tal pessoa porque ela tem um carro maravilhoso e eu não tenho, né? A gente não vai contar toda a história porque eu comprei um carro e aí a outra pessoa... Não, a gente conta o que é o pecado. E completa, né? Falar tudo, né? Não deixar nenhum pecado, né? Porque a gente tem vergonha de contar aquele pecado, né? Pensar assim, né? O que o sacerdote vai pensar de mim? Não. Ele não vai pensar nada, ele também tem misérias, ele também luta, e a gente deve falar o que é, né? Aquele pecado, aquela nossa falta. A confissão frequente é uma prática arraigada na tradição da igreja. Ajuda a tirar tudo que nos afasta de Deus. E perguntamos: quando devemos confessar? Sempre que desejarmos. A igreja recomenda uma vez por ano, na Páscoa. Porém, quem ama a Deus e que deseja estar perto dele, confessa com frequência, pois mesmo os pecados veniais enfraquecem a alma e pode se tornar um pecado mortal. Portanto, devemos procurar esse sacramento sempre que pudermos, sempre que sentimos a necessidade. O Papa Francisco disse numa dessas recitações que ele faz ao rezar o Ângelus lá em Roma. Ele disse assim: Deus nunca se cansa de perdoar. O problema somos nós é que nos cansamos de pedir perdão. Ele é o Pai amoroso, que sempre perdoa, que tem um coração misericordioso com todos. Um dia, é uma dica que eu quero dar para vocês, que quando formos confessar, contar ao sacerdote apenas os nossos pecados, né? Como eu dei as dicas antes, né? E depois da confissão, né? A gente chega,
conta para o sacerdote nossos pecados, ele nos dá a absolvição, reza as orações, ele dá a penitência e a gente, depois da confissão, que ele já dá a absolvição, nós podemos conversar com ele. A gente pode conversar com ele até sobre aquele pecado que a gente quer mudar, quer melhorar, né? Sei lá, a gente, por exemplo, a gente quer crescer melhor em não falar mal das pessoas. Então a gente vai pedir um conselho para o sacerdote, né? Padre, como que eu posso melhorar nesse assunto, né? Sempre ele, durante a confissão, ele dá um conselho, mas vamos dizer que a gente quer um outro conselho, uma outra dica, então a gente pode pedir fora da confissão para que a confissão não se prolongue, né? E aí a gente pode pedir conselho, ou mesmo depois da confissão a gente pode contar um pouquinho da nossa família, pedir para ele rezar, né? Fora da confissão, né? Aí a gente pode estar conversando com o sacerdote. Pensar assim que o sacerdote é o próprio Cristo, né? Como eu já falei, e está para nos perdoar os pecados e pode nos ajudar de vários modos também. Quero deixar aqui um link, né, do exame de consciência, né, se algumas quiserem. Depois o link sobre o pecado e também sobre a transfiguração de Jesus. Se não estiver, né, o link, né, aqui embaixo, vocês podem pedir, né, nos comentários, vocês podem pedir que eu colocarei de novo, novamente. Depois, a gente pode ir terminando. E qualquer dúvida, vocês podem deixar mensagem, perguntar, né, que eu estarei disponível para responder. Sei lá, vamos dizer que não tem algo que não está claro, então vocês querem saber mais, né? Porque a confissão é um tema muito, muito amplo, né? Tem muitas coisas que a gente pode estar falando. E se vocês quiserem saber mais, né, eu estarei disponível para falar mais. E para terminar, vamos terminar com isso, né, que São José Maria fala. Com frequência, o perdão divino leva, além disso, pela mão da Virgem, Mãe Misericordiosa, a ser misericordioso com o próximo, assemelha-nos a Deus naquilo em que melhor manifesta o seu poder, a capacidade de perdão e de misericórdia. Então peçamos a ela, né, que nos ajude, a ela e ao Espírito Santo, que nos ajude a fazermos uma boa confissão cada momento que a gente for recorrer a esse sacramento. Uma boa tarde a todos e boa semana. Até o próximo.